Oi galera, tudo bem? Então, fazendo uma revisão sobre o que a gente já viu sobre ecologia e relações ecológicas, já que a gente já está se encaminhando caminhando a passos largos para terminar a terceira unidade. Então vamos dar uma revisada aqui a partir de algumas questões, tanto dos conceitos de ecologia como também de relações ecológicas. Vamos lá. Na primeira questão, todas elas são questões de vestibulares. Todas as questões que vamos ver hoje são de vestibulares. Na primeira questão, ele está solicitando que a gente coloque na sequência lógica dos níveis de organização. E para isso a gente tem que lembrar essa sequência dos níveis de organização, a ordem correta. Quem é o menor, o mais simples, não é menor em importância. Lembrando disso, quando a gente fala menor, não é importância, mas é menor em complexidade, o mais simples, até o mais amplo, o maior, ok? Então vamos lá, vamos lembrar a sequência, que aí já facilita na hora de marcar a resposta. Nós temos aí os 7 níveis de organização, a gente chama esses níveis de níveis de organização de seres vivos, vai de um mais simples até o mais complexo. Então vamos lá. Quando a gente fala do mais simples de todos, no caso dessa sequência que foi colocada aí, o mais simples são os átomos, já que os átomos são a menor partícula que forma a matéria. Vocês veem isso em química, no nono ano, no primeiro ano. A menor partícula que vai formar a matéria é o átomo. E não existe, por exemplo, células se não existirem átomos dentro dela. Átomos e moléculas. Então, na sequência, o número 4, átomos, vem primeiro. Aí você já elimina, né? De quebra você já elimina aí e já fica até fácil de marcar, na verdade. Mas vamos ver, já matou a questão, na verdade. Mas vamos ver a sequência correta, até para facilitar, para vocês fixarem. Átomos, primeiro, depois moléculas, já que as moléculas são formadas por vários átomos, vocês viram isso em química. Átomos, moléculas, células, tecidos, órgãos, sistemas e organismo. O organismo é o mais amplo, porque no organismo vai ter todos esses aí. No organismo vão ter sistemas, no organismo vai ter órgãos, vai ter tecidos, vai ter células, vai ter molécula e vai ter átomo. Todos eles vão compor o organismo. Mas vamos aos conceitos, para vocês fixarem. Átomo, menor partícula que forma a matéria. O átomo é a menor partícula que forma a matéria. Moléculas, vários átomos. Células, unidade básica que forma o ser vivo. Que vai dentro da célula nós vamos encontrar moléculas e átomos também. Tecidos, várias células com uma função específica. Cada tecido vai ter células com funções específicas para aquele tecido. Órgãos, formados por vários tecidos. O estômago vai ter vários tecidos. A pele é um órgão, lembrando disso, muita gente confunde pele com tecido. Pele é órgão, vale a pena lembrar disso. Órgãos são vários tecidos e o organismo, ou melhor, sistema, antes do organismo. O sistema vai ser formado por vários órgãos, sistema respiratório. Quem é que vai compor o sistema respiratório? Os pulmões, a traqueia, os brônquios, os bronquíolos, as fossas nasais e assim sucessivamente. E o organismo que vem por último. Então, a resposta certa é a letra B. Na segunda, antes que eu esqueça, ainda na primeira questão, por último viria, aí a gente tem que lembrar, se a gente fosse ampliar aí o leque, a gente colocaria aí também biomas, ecossistemas. Na verdade, a gente viu isso quando a gente estudou Introdução à Ecologia. Os níveis de organização têm mais aí que pertencem dentro dos níveis de organização, que não estão na questão, mas que também pertencem. Segunda questão.
No Pantanal, muitas espécies de aves, insetos, aranhas, mamíferos e plantas interagem entre si. E embora só as plantas e os animais sejam mais fáceis de ser identificados, existem ainda muitos micro-organismos, como em todos os ecossistemas, né, gente? Como em todos os ecossistemas, a gente não vai encontrar só a macrobiota, a macrobiota. A gente vai encontrar também a microbiota, que são os micro-organismos, bactérias, fungos, importantes para a manutenção do equilíbrio do ambiente. Esses fatores bióticos representados pelos seres vivos que vivem no mesmo ambiente constituem uma... Veja só, gente, essa é uma pegadinha. Ele está perguntando do fator biótico. Ele não está perguntando do fator abiótico. Então você já exclui aí ecossistema. A biosfera é muito ampla. Então não seria a biosfera. Ele está citando vários seres vivos diferentes aí. Uma pluralidade de espécies. A resposta é a letra D. Porque quando a gente fala de várias populações, nunca esqueçam disso, a gente está se referindo a uma comunidade. Uma população tem seres da mesma espécie. Várias populações vão ter várias espécies diferentes habitando ali. É o que acontece nos ecossistemas, de forma geral. Nos ecossistemas, nos biomas. Lembrando que biomas é um conjunto de vários ecossistemas ali. Dentro do bioma não existe um ecossistema específico. São vários. Terceira questão. Suponha que em um terreno coberto de capim-gordura é um organismo produtor, porque é uma planta. Capim é planta, é só lembrar disso. Vivam saúvas. Aí nós já temos duas espécies, digamos assim, né? Capim-gordura, as saúvas, a segunda espécie. Gafanhotos, terceira espécie. Pardais, quarta espécie. Ratos do campo, 5 espécies. São espécies distintas. 5 espécies distintas. A partir dessas informações, podemos afirmar que nessa região estão presentes. A gente pode dizer que tem 2 comunidades ou 6 comunidades? Não. A gente não pode afirmar, porque aí não tá muito restrito para a gente afirmar isso. Mas a gente pode dizer quantas populações diferentes tem aí. Vamos lá, repetindo. Capim-gordura é uma espécie, então vai ser uma população. Saúvas, outra espécie, outra população. Gafanhotos, espécie, vai formar também outra população. Pardais, a mesma coisa, espécie. E rato do campo, também outra espécie. A resposta, então, 5 populações. Por que 5 populações? Porque são formados por 5 espécies totalmente diferentes, totalmente distintas. Quarta questão. Essa é grandinha, né? Vamos lá. Uma coruja caça durante a noite e captura um morcego. Ambos são capturados por uma rede armada por pesquisadores. Após análise cuidadosa da coruja e do morcego, os pesquisadores encontraram, sob a pena da coruja, ácaros e piolhos, e sob os pelos do morcego, moscas hematófagas. Aí a gente tem que considerar alguns detalhes aí. A coruja caça durante a noite e captura o morcego. Qual é a função da coruja? Qual é o nível trófico da coruja? Ela caçou o morcego. Caçou, supostamente, vai devorar aquele morcego. Vamos lá. Após a análise da coruja e do morcego, os pesquisadores encontraram sob as penas da coruja ácaros e piolhos. Galera, ácaro e piolho são o quê? A relação é mutualismo com a coruja? Não é. É uma relação de parasitismo. É um parasita. Vamos para frente. E sobre os pelos do morcego, moscas hematófagas. Ou melhor, perdão, volta. Ácaros, piolhos são parasitas. São parasitas. Mas vamos ver qual é a relação que esses dois têm em se tratando da coruja. Ambos são parasitas. Mas em relação à coruja, a relação é parasitismo. E é isso aí onde muita gente patina. Vamos para frente.
E sobre os pelos do morcego, moscas hematófagas. Hematofagia quer dizer que se alimenta de sangue, devora sangue, suga o sangue. É o caso das moscas do próprio morcego, no caso dos morcegos hematófagos, de vários pernilongos que a gente conhece também, que são hematófagos, ok? Vamos lá, as interações específicas entre a coruja e o morcego, os ácaros e os piolhos, por isso que eu chamei a atenção, ó, ácaros e piolhos. E as moscas hematófagas e o morcego são, vamos lá, gente, se a coruja se alimenta do morcego, qual é a relação que ela vai exercer em relação ao morcego? Predatismo. A coruja é uma predadora, o morcego vai ser a presa. Então, de quebra, você já manda para o espaço a letra C e a letra E. Sem pensar muito. C e E, manda para o espaço. Manda para a caixa prego, como a gente diz. Certo? Segunda relação, ácaros e piolhos. O que ele quer saber aí, galera? O que é que eles dois, qual é a relação entre eles dois em relação ao morcego? Não é a relação dos dois com o morcego. Não é isso. A relação entre os dois, o que é que eles dois fazem em relação ao morcego? É parasitismo? Os dois, em se comparando, ao mesmo tempo ali convivendo com o morcego, na pele do morcego, entre as asas, entre os pelos do morcego, porque sobretudo, né? É um tipo de competição. Os ácaros e os piolhos vão competir para poder parasitar o morcego. Então não é parasitismo. Seria parasitismo se perguntasse qual é a relação entre o ácaro e o morcego. Qual é a relação entre o piolho e o morcego. E a coruja, perdão. Estou falando o tempo todo de morcego, mas é a coruja. Perdão. Certo? Se é piolhos e ácaros em relação à coruja, a gente está falando de competição. Agora, se o piolho está diretamente atacando a coruja, e tempos depois que o piolho desapareceu, ali, o ácaro vem e também ataca a coruja, aí sim é predatismo. Mas nesse caso está se referindo à competição, porque os dois estão ao mesmo tempo. Os dois foram encontrados ao mesmo tempo, então estão competindo. Beleza? E as moscas hematófagos e o morcego, mosca hematófago, se alimenta de sangue. Aí de cara a gente já percebe que é parasita. Se alimenta de sangue. Lembrando que existem dois tipos de parasitas. Os ectoparasitas e os endoparasitas. Ectoparasitas, eles vão parasitar, eles não vivem no interior do ser vivo, do hospedeiro. Eles vão parasitar geralmente a partir da pele, sugando sangue, podendo até devorar a pele, o tecido epitelial, enfim.